Do Livro dos Espíritos, e no nosso programa próximo passado, nós passando ali pela progressão dos espíritos neste capítulo 1º da segunda parte, no capítulo 2º, da segunda parte, quando a gente falávamos da encarnação dos espíritos, nós terminamos a encarnação, que é a primeira parte, e passamos a trabalhar a segunda parte, que é a alma. Eu até não fiz muita a divisão, mas hoje a gente vai dar sequência ao estudo sobre a alma. E com certeza, nós vamos ficar esses 40 minutos, ou melhor, praticamente 30 minutos, conversando sobre a alma, em cima dessas questões que Kardec nos propõe. Por quê? Porque a alma, com certeza, é um tema que, podemos assim dizer, ele vai preencher não somente as nossas necessidades de esclarecimentos, mas acima de tudo, a alma é o eixo ou centro de tudo aquilo que nós precisamos descobrir do ponto de vista espiritual e que irá nos auxiliar nessa trajetória e nessa caminhada. As maiores divergências que existem, a gente falou, por exemplo, da encarnação, da reencarnação, inclusive em outros estudos, das polêmicas envolvendo as religiões. Mas a alma propriamente dita, ela com certeza é a chave de todos os fenômenos. Ela com certeza é o objetivo e é o motivo dos nossos próprios estudos. Então, nós precisamos entender bem esses aspectos. E é claro, não posso deixar de repetir aquilo que nós estudamos lá na introdução à própria doutrina espírita, Porque o Livro dos Espíritos, ele traz uma introdução à doutrina espírita, não é apenas uma introdução ao Livro dos Espíritos. E lá a gente trabalhou bem aquela questão terminológica que Kardec nos propõe. E nós vamos continuar falando, por quê? Porque com certeza essas questões terminológicas é que geram as maiores polêmicas e dificuldades de entendimento. Então, o que nós vimos até agora? A gente viu o que seria a alma, que a alma nada mais é do que o espírito encarnado. Então, o espírito, quando ele está num corpo, nós chamamos de alma. De novo, questões terminológicas, por quê? Porque tem gente que vai falar assim, eu vi uma alma do outro mundo. Ele está se referindo a um espírito desencarnado, Mas, por questões terminológicas e técnicas da nossa própria doutrina, Kardec convencionou, e acho isso muito fantástico, de dizer da alma do espírito que está encarnado no corpo. E quando ele se referia a espírito, aí ele está falando desse princípio inteligente, individualizado e, muitas das vezes, daqueles que estão fora do corpo. Então a gente vai fazendo aí essas referências, Então a gente falou da alma, que o espírito é exatamente quando ele está encarnado, nós falamos e tratamos como a alma, mas que são a mesma coisa, E falamos também da questão do próprio perispírito, que é exatamente este vínculo, Ou o elo de ligação da alma com o corpo. Por quê? Porque a nossa alma, pelas suas características, o espírito ou o princípio inteligente, pela sua própria criação, ele não tem condições de agir e de atuar diretamente na matéria, exatamente pela sua essência que nós até desconhecemos como que é, É uma centelha, é um clarão, é uma chispa, é o que? É uma luz, a gente ainda não consegue definir, mas o que nós sabemos é que o princípio inteligente não consegue agir diretamente na matéria, e aí ele precisa deste corpo semimaterial, que envolve o espírito, que envolve a alma, e em contato com o corpo, a alma passa para este corpo espiritual, para o perispírito, as suas vontades, os seus desejos, e o perispírito repassa para o corpo, e aí o corpo age. As nossas ações são através do corpo, ok? Então, a gente falou também no nosso encontro passado deste corpo espiritual e do perispírito. Falamos também, nós chegamos a trabalhar a questão da diferenciação da alma com o princípio vital, sobretudo relembrando que a alma
ou o espírito, ou o princípio inteligente, quando ele está em contato com a matéria, ele desperta esta característica da matéria, ele desperta este princípio vital, que é exatamente aquilo que dá vitalidade, ou que dá vida à matéria, sobretudo à matéria orgânica. Dá vida também à matéria inorgânica, dá vida à matéria inorgânica. Nós vimos isso quando estávamos estudando no livro dos médiuns das mesas girantes. Como que a espiritualidade explicou para Kardec as mesas girarem? É a ação do espírito ou do perispírito do médium, mas a ação do espírito comunicante, se une os dois fluidos e eles entranham ali na mesa e eles despertam essa vitalidade da mesa, e a mesa vai dar as pancadas, ela gira, ela levanta, tá? Então nós não explicamos lá, não é o espírito que pega a mesa, que bate ou que gira, mas é esse fluido que adentra e aí desperta essa vitalidade, que é uma característica da matéria, e aí a própria mesa se manifesta, ok? Então, tanto na matéria orgânica quanto na inorgânica, este princípio, ou melhor, a alma ou o espírito desperta o princípio vital, ok? Então, há essa necessidade de nós separarmos. A gente viu também que não existe corpo sem alma. O corpo sem alma, ele nada mais é do que uma matéria que logo logo vai entrar em decomposição, tá? Por quê? Porque é exatamente o espírito que desperta esta vitalidade, essa energia, e faz com que os corpos fiquem vivos. Tirou, ou o espírito saiu, a alma saiu, o corpo logo logo ele vai se deteriorar, tá? Então nós vimos esse ponto também. Nós vimos da impossibilidade do espírito reencarnar em dois corpos ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele é uma individualidade, então apenas e tão somente um. O espírito não vai animar dois corpos diferentes, isso não existe, tá? O que mais? Basicamente eu acho que o que nós vimos foi exatamente isso. Aí agora nós vamos dar sequência aos nossos estudos para exatamente fechar este tema sobre a alma. Boa noite a todo o pessoal que está chegando aqui. O Luiz Alberto também está até aqui externando para nós, né, que ele está falando lá de Inhanhém, no litoral de São Paulo. E eu gostaria até de ressaltar assim, a presença de pessoas de diversas cidades e estados diferentes que fazem parte aqui deste nosso grupo e dessa nossa família. É realmente um prazer e uma satisfação imensa poder contar com todos vocês. Bom, de novo, gente, para nós fecharmos, a gente exatamente estava trabalhando essa questão da terminologia, e inclusive na questão 139 do Livro dos Espíritos, Kardec faz esse questionamento, né? Porque os filósofos do passado entendiam a alma como uma centelha anímica, provinda exatamente do todo, provinda do universo. E aí Kardec pergunta para a espiritualidade: olha, mas espera aí, essa questão é realmente assim? Ela provém e tal? E aí Kardec, e a espiritualidade vai dizer: Kardec, de novo, é uma questão exatamente de, como se diz, palavras, de significado. Depende de qual significado que vocês estão dando para as palavras, tá? Então, se você quiser entender exatamente como essa centelha que dá vida à matéria, tudo bem, não tem nenhum problema, você pode entender a alma sim, tá? Mas a alma é exatamente o que? Um princípio inteligente, princípio espiritual, fora do princípio material, ponto. Também a questão da divisão. Será que nós podemos dividir a alma? Ou a alma ela está dividida? Por quê? Porque esses mesmos estudiosos antigos, eles diziam que a alma estava dividida. E ela estava subdividida em diversas partes, em cada uma das células ou em cada um dos órgãos.
inclusive a gente vai estudar uma última pergunta desse trecho sobre a alma, é exatamente qual que é a sede da alma no nosso corpo, onde que a alma fica, tá? Mas vai lá para o final. Então, o que a espiritualidade vai responder? Não, a alma não se divide, não se subdivide. A alma, ela é uma, ela é una, ela é plena, ela é completa. Agora, o que acontece? Ela irradia. E como nós falamos, e até a Valdete disse aqui que ela teve a oportunidade de participar de uma sessão dessa das mesas girantes, que é interessante. O que acontece? A alma, através do próprio perispírito, ou dessa capacidade que ela tem de irradiar, a própria alma vai despertar em todos os órgãos ou em todas as células esta vitalidade, gente. Então a alma faz isso. Não precisa da alma estar lá no cérebro, depois ela vai lá para o pé, depois ela vem para o coração. Não. De onde ela estiver, ela irradia a sua energia, e essa energia é que vai despertando a vitalidade em cada um desses órgãos, em cada um destes corpos. Então, não há subdivisão, não há nenhum tipo de divisão da alma. Ela é única, ela é una. Ok? Então, tá tudo bem, Kardec diz, mas tem espíritos. Sim, os espíritos podem até dizer determinadas coisas, Kardec, mas a gente sabe, os espíritos vão dizer e responder de acordo com o conhecimento que cada um tem. Por isso, ele sempre ia buscar na equipe capitaneada pelo Espírito de verdade as informações corretas, a própria verdade. Então, de novo, vamos esbarrar muito nas questões terminológicas? Vamos, por quê? Porque cada espírito, encarnado ou desencarnado, ele vai responder de acordo com o seu conhecimento, ele vai responder de acordo com a sua própria evolução. E aí, dependendo da sua resposta, nós também vamos interpretar segundo o nosso conhecimento, segundo a nossa evolução, tá? Então, por isso a gente sempre diz, fiquemos com essas informações. Eu não esqueço e gosto de repetir várias vezes aquilo que o próprio Emmanuel disse para o Chico em determinados momentos. Porque a gente sabe que nesse planeta quem sabe tudo? Jesus, que é um dos governadores espirituais. O resto, somos todos estudantes, somos todos viajores e estamos querendo aprender. Então, Emmanuel falou para o Chico, falou, ô Chico, ó, é o seguinte, nós vamos trabalhar junto, tá? Então, ó, disciplina, 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 beleza. Agora é o seguinte, ó, se em algum momento, Chico, eu, Emmanuel, disser para você alguma coisa que contrarie aquilo que Jesus e Kardec disse, olha para vocês verem a lucidez de Emmanuel. Se eu disser para você alguma coisa que contraria o que Jesus e Kardec disse, esqueça aquilo que eu falei e fique com Jesus e Kardec. Então, se porventura nós tivermos dúvidas de alguma coisa, vamos seguir essa orientação de Emmanuel, fiquemos com Jesus e com Kardec. E aí depois podemos ouvir os outros espíritos, sem problema. Se Emmanuel, que era o guia do Chico, e posso dizer com muita tranquilidade, um dos guias da humanidade, ele falou isso, espírito nenhum que se manifeste em qualquer lugar, na qualquer casa espírita, em qualquer tempo religioso, ele não vai se sentir desafiado ou humilhado se porventura vocês disserem isso para ele. Opa, mas Jesus disse isso, então eu vou ficar com Jesus. Se por um acaso esse espírito ficar contrariado, então nós vamos ter que entrar naquela advertência de João Evangelista dos falsos cristos e dos falsos profetas. Cuidado. Então, se Emmanuel falou isso, também fala a mesma coisa para vocês. Gente, Jesus e Kardec, ponto. Se alguém falou alguma outra coisa que contrarie, fique com eles. Não precisa desafiar, não precisa criar problema. Não, é só vocês interpretarem de acordo com Jesus e Kardec. E aí está tudo resolvido. Ok? Seguindo, na questão 141, mais uma vez,
Kardec, que era muito minucioso nas suas questões, vai perguntar à espiritualidade sobre aquela questão que muitos diziam que a alma, ela envolve o corpo, a alma como sendo exterior ao corpo. Tá? Não sei se vocês já ouviram algo dessa natureza, mas Kardec tinha muitas teorias que as pessoas jogavam, e como ele era... além de um pedagogo, ele era um bom senso encarnado, ele pegava essas teorias exatamente para entender e rebater. E ele perguntava para os espíritos. Então, gente, vocês acham que a alma é exterior ao corpo? A espiritualidade vai responder para ele: não. Kardec, a alma, ela está dentro e ela apenas irradia a sua energia para o próprio corpo. Ela irradia a sua energia para todos os órgãos, para todas as células, para que eles funcionem de uma forma correta e perfeita. Essa alma vai despertar o fluido vital, ou princípio vital, que existe no princípio material. Desperta, e este princípio vai fazer com que a célula ganhe vida, vai fazer com que os seus órgãos trabalhem, tenham vitalidade. Terminou essa vitalidade desses órgãos, gente, por isso que eles deixam de funcionar. Ah, o meu rim parou de funcionar. Por quê? Porque aquela vitalidade, aquele princípio vital que essa matéria, rins, chamada rins, essa matéria que ela possuía, acabou aquele armazenamento de princípio vital, ele não vai funcionar mais. Por isso que precisa substituir. Ah, mas isso é... Não, o espírito ele desperta, mas o seu organismo ele vem carregado com uma determinada carga de princípios. É igual uma bateria. A bateria ela tem aquela carga para funcionamento em determinado tempo. Depois daquele tempo ela vai começar a falhar até ela não funcionar mais. Então, se meu coração está com problema, está tendo um problema, quando esgotar o fluido vital dele, ele não vai funcionar mais. A não ser que você consiga dar esta sobrecarga ou uma recarga, tá? Então a gente não vai tecer muitas minúcias não, é só para vocês entenderem. Então a alma não é externa, ela é interna e ela irradia. Mas talvez aqui seja necessário nós fazermos pequenos esclarecimentos no que diz respeito àquilo que todos nós amamos e conhecemos como aura. O que é a aura? É exatamente este campo magnético que nos envolve e que nada mais é do que o fruto dessa irradiação da nossa alma. Então a nossa alma ela pode irradiar uma energia inclusive para fora do corpo. Por exemplo, também nós já citamos aqui, dizem que o Chico tinha uma aura, ou seja, a energia que a sua alma emanava para fora do corpo, ela atingia um raio de mais ou menos 15 metros. Dizem os estudiosos que Chico tinha. Vocês imaginem, a 15 metros você sentia como se estivesse na presença do Cristo. E aí, se não me falha a memória, o próprio Cido que participa aqui também dos nossos estudos, ele ainda falou, eu já ouvi dizer que a aura de Jesus, ela cobria o planeta inteiro. A gente sabe, inclusive, as pessoas que visitam a Palestina hoje, muitas conseguem sentir a energia do Cristo até hoje naqueles ambientes. Tá? Então, tem essa capacidade exatamente de nós expandirmos essa energia, tá? Que é a nossa aura. Mas, sinto muito se estarei decepcionando-os com essa informação. Mas, segundo os estudiosos, a maioria de nós não conseguimos exalar ou expandir a nossa aura, senão no máximo milímetros por fora do nosso corpo, como se fosse só uma silhueta por fora. A gente não consegue irradiar por um espaço maior. Então, Chico tinha 15 metros, Jesus, como disseram, o planeta inteiro. Nós, às vezes, não passa de alguns milímetros. Tem uns que não conseguem nem cobrir o próprio corpo. Então a gente precisa aprender. E isso faz. Como é que nós vamos desenvolver isso? É com os nossos sentimentos. É com essa irradiação que parte
da alma, ou deste ente central do próprio espírito. Ok? Na questão seguinte, na 142, Kardec vai perguntar para a espiritualidade, porque alguns especialistas diziam que a alma das crianças, elas vão se desenvolvendo com o tempo. Ora, Kardec perguntou, é isso mesmo? A alma da criança se desenvolve com o tempo? A espiritualidade falou, não. A alma, ou o princípio espiritual, o princípio inteligente, ele já foi criado, gente, completo. E como nós falamos, a gente não sabe o que ele é. É uma centelha, é uma chama, é uma chispazinha de luz? Nós não sabemos, mas ele já foi criado inteiro e completo. Não há essa necessidade do desenvolvimento da alma. Agora, o que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos as potencialidades, nós desenvolvemos as nossas capacidades. Tá? A alma não, a alma ela já nasceu completa, Deus a criou completa. A gente vai desenvolvendo características, vamos desenvolvendo potencialidades. Então nada disso de achar que a alma vai completando, não. Tá? A alma ela é inteira, a alma é una, a alma já é completa. Tá? Agora, a cada encarnação, e isso é o que a gente aprende com a própria espiritualidade, a criança vai desenvolvendo, ou seja, aquele período em que é necessário para ela completar a sua encarnação, que é justamente onde todos os pontos do corpo espiritual vão se ligar a todos os pontos do corpo material, aí existe sim um certo tempo, mas é o processo de ligação, e não a alma, o desenvolvimento da alma. O desenvolvimento da alma que ela precisa é da sua capacidade, das suas potencialidades, é dos seus conhecimentos, ok? Tá? Tanto assim não é que a gente, por exemplo, nós temos aí aquelas crianças prodígios. Tem notícia, e Divaldo conta isso numa palestra, que não sei se foi na China, eu sei que foi num dos países orientais. Uma criança começou a falar com 6 meses de idade. Olha, por quê? Porque ela conseguiu desenvolver ou acelerar o desenvolvimento das suas cordas vocais. Isso não é algo comum, tá? Então, desenvolvimento de potencialidades e de capacidade, não é da alma que vai se desenvolvendo, ok? Tá? Então, fique tranquilo, o próprio Kardec perguntou e a espiritualidade respondeu, não, a alma já é plena, a alma já é completa. Deus a criou completa. Só essas potencialidades. A gente gosta de citar o exemplo da própria semente. Gente, qual é a diferença da árvore para a semente? A semente, ela contém tudo que a árvore tem. Só que a árvore, ela já está num processo onde ela começa a dar novas sementes. Mas a semente, ela já tem tudo aquilo que a árvore tem. A semente ela já nasceu completa. Você só precisa o quê? Despertar essas potencialidades. E aí você vai colocando adubo, água, você coloca numa terra. Tudo isso são coisas que vai fazendo com que essas potencialidades vão se desprendendo da semente e vão crescendo. Mas a semente ela é completa. Ela já traz em si tudo aquilo que a árvore tem, que a árvore precisa. Só que você não vai enxergar, por exemplo, a raiz, você não vai enxergar o caule, você não vai enxergar um tronco dentro da semente, mas ele está ali, tá? Então são essas potencialidades que vão se desenvolvendo, mas a semente ela já é pronta, ela já é completa. Por isso que a gente fala da lei do progresso, da necessidade de novas e várias encarnações para irmos desenvolvendo essas mesmas potencialidades ou essas faculdades intelectuais. Bom, na sequência, na 143, Kardec já vai perguntar para a espiritualidade. Ora, por que os espíritos não definem a alma do mesmo jeito? E aí vai cair naquela mesma questão que a gente já falou linhas atrás. Cada espírito tem o seu nível de conhecimento, tem o seu grau de evolução. Gente, o que são palavras? O que é a escrita? Gente, palavras e escrita nada mais são do que
símbolos. Como é que o povo começou a desenvolver a escrita lá atrás? Não era através de desenhos? Sim, as palavras e a escrita são símbolos, e os símbolos são interpretados pelas pessoas de acordo com a sua evolução e o seu conhecimento. Nós vamos atingir um nível de evolução daqui a um tempo que nós não vamos precisar de escrita e nem da palavra. Nós só vamos conseguir desenvolver as coisas pelas ideias. Pensou, já aparece e já resolve tudo. A gente já consegue interpretar tudo. Os simbolismos, e o simbolismo é uma consequência do nosso corpo espiritual. E eu não gosto de dizer que é consequência do nosso atraso, porque às vezes nós não estamos atrasados, nós estamos caminhando. Nós só estamos o quê? Mais próximos do começo do que do fim. Não é que estamos aí atrasados, não é do nosso atraso, não. Mas o nosso corpo ou a matéria é simbólica, ou é uma linguagem simbólica. Então a gente vai interpretar de acordo com o nosso conhecimento. Tá? Se você pegar, por exemplo, uma bola, mostrar para uma criança, ela vai falar para você o que aquilo ali significa. Se você pegar uma bola e mostrar para um jovem, para um adolescente, da mesma forma. Se você já mostrar para um adulto, ela já vai querer dizer uma outra coisa diferente. Então, os espíritos, da mesma forma. Por que nem todos definem a alma, assim como muitas outras coisas, de forma idêntica? Porque cada um está no nível de conhecimento e de evolução, e principalmente de interpretação diferente. Ok? A questão 144 é aquela sobre a alma do mundo, que nós estudamos lá na Gênese, tá? Então você, assim, muito mais rápido na resposta. Kardec pergunta, algumas pessoas falam da alma do mundo. O que eu posso entender por alma do mundo? É porque tinha aquela teoria que falava que a Terra tinha uma alma, inclusive essa alma é que deu vida, por exemplo, à Lua. É uma parcela dessa alma que se desprendeu e aquela coisa. Nós já estudamos lá na Gênese, tá aí, fica aí a dica. Mas a espiritualidade responde de forma direta. O que eu posso entender por alma do mundo? Eu posso entender pelo conjunto de espíritos responsáveis para conduzir este mundo. Ponto. O mundo teria uma alma? Ou eu posso dizer de um princípio espiritual que encarnou no mundo? Não. O mundo é nada mais, nada menos do que matéria, e uma matéria que abriga princípios espirituais, princípios inteligentes, para que todos possam crescer e evoluir. A Terra é matéria, apenas e tão somente matéria. Não existe um espírito que encarnou na Terra, tá? Então, eu só posso entender, como diz a espiritualidade, de novo eles vão falar das questões terminológicas, tá? Porque muita gente vai usar esse termo, a alma do mundo. Mas só podemos entender por alma do mundo por esse conjunto de espíritos que são responsáveis, que cuidam do nosso planeta. Depois vem a questão 145, e essa questão 145, eu costumo dizer que ela demanda, assim, reflexões também mais profundas, mas eu vou tentar ser o mais sintético possível, e inclusive para terminar aqui nessa leitura de hoje. A questão 145, na questão 145, Kardec vai perguntar para a espiritualidade o porquê, desde a antiguidade, muitas pessoas estudiosas, muitos filósofos se debruçaram em cima de tantas verdades, mas por que eles não conheceram a verdade sobre a ciência psicológica? Olha para vocês verem como que a psicologia já chamava a atenção de Kardec. E até hoje, a psicologia chama a nossa atenção. O que nós estamos estudando aqui? Nós estamos estudando, gente, conceitos que vão se encaixar e que dizem muito mais respeito a essa questão psicológica, ou a forma como nós entendemos e encaramos a vida e tudo, do que qualquer outra questão de cunho religioso. E a gente vai perceber que até as questões de cunho religioso, elas estão relacionadas com a sua psique e com a forma como você entende, interpreta e coloca em prática esses ensinamentos. Só que
Kardec fez esse questionamento porque nós ainda não tínhamos a psicologia como uma ciência. Kardec desencarnou em 1869. A psicologia ou as ciências psicológicas como disciplina, elas surgiram numa universidade de Leipzig em 1879. Com um estudioso, que o nome até é alemão, é meio difícil de pronunciar, mas é Wilhelm Wundt. Ele que no laboratório da Universidade de Leipzig, ele desenvolveu estudos e a partir dali nasceu a disciplina psicologia. Tá? Então foi neste momento, 1879. Se a gente pegar a Revista Espírita que Kardec começou a escrever em 1858, veja, 21 anos antes, o título da Revista Espírita é Jornal de Estudos Psicológicos. Tá vendo? Que coisa interessante. E Kardec vem falar, mas por que desde essa antiguidade as pessoas estudavam e não assimilaram, e não trouxeram, e não descobriram a verdade sobre as ciências psicológicas? A gente tem que ver que tudo tem o seu tempo, o amadurecimento. É que a gente falou a questão da semente. Você joga a semente na terra, você tem que dar um tempo para ela desabrochar, para ela crescer, para virar flor, da flor virar uma árvorezinha, para da árvore começar a dar frutos. É por aí. Não posso simplesmente jogar a semente e já querer que a semente se transforme numa árvore. Então, nessa questão 145, Kardec pergunta por que eles não conheceram a verdade sobre as ciências. A espiritualidade vai responder, calma, tudo ao seu tempo. Eles foram estudiosos que desenvolveram estudos e que foram muito importantes para nós. Mas agora a humanidade está amadurecida o suficiente para receber essas informações. Aliás, eu vou um pouquinho além. Até hoje, mesmo tendo essa ciência psicológica sido cunhada em 1879, ou seja, nós estamos aí há mais ou menos 150 anos de ciências psicológicas. Nós sabemos e conhecemos psicologia? Muitas das vezes nós nos perdemos. Eu, em alguns estudos que a gente faz, em algumas palestras, muitos de vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar, a gente fala, por exemplo, da questão do desenvolvimento da personalidade, que é uma questão psicológica. A gente fica preso. Muitos não conseguem nem entender. Imaginem naquela época, seria muito mais difícil e complicado. A evolução da humanidade, passando por aqueles processos de personalidade, identidade, conhecimento, para atingir a consciência, leva tempo. E, querendo ou não, a psicologia nada mais é do que aquela ciência que vai te ajudar a despertar a sua consciência. Por isso a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ah, mas lá já não se estudava religião, não se estudava as leis de Deus? Sim, mas onde estão escritas? Na consciência. Como é que eu vou buscar essa consciência? Ah, é através da psicologia que a gente vai aprender, pelo menos assim, algumas formas de buscar e de entender esta ciência, tá? Então, este tópico que o próprio codificador faz a pergunta, nessa questão 145, ela é interessante justamente por isso, tá? A ciência com psicologia, nós ainda estamos engatinhando. Muitos de nós não conseguimos entender conceitos relacionados aí aquilo que Freud trouxe para nós, aquilo que Jung também cunhou, a todos esses estudos. Está terminando aqui o nosso tempo, já até ultrapassou, mas só fechando aqui esta última pergunta, é exatamente sobre se a alma tem uma sede determinada no nosso corpo. E a espiritualidade diz que não. Olha, o nosso corpo é isso tudo. Mente, cabeça, tronco, membros. A alma é algo mínimo, uma chispa, talvez até menor do que um átomo, que em tese ela tem indivisível, a gente nem sabe.
Por quê? Porque a gente não tem ainda condições de entender isso. Então, a alma, ela está especificamente em algum lugar? Não, ela pode estar em qualquer parte do seu corpo. Só que a espiritualidade vai justamente dizer que nas pessoas que são gênios, que valorizam mais essa questão elas podem estar mais ligadas ao seu cérebro, mais no cérebro. As pessoas que atuam mais com o sentimento, elas podem estar mais ligadas ao coração. Então não existe um local específico para a alma estar. Ela pode estar em qualquer parte do seu corpo. Depende principalmente, como eles disseram, aqueles órgãos, aquilo que você mais valoriza na sua própria vida, tá? Está relacionada com o centro vital? Não, esquece o centro vital. O centro vital está relacionado com vitalidade. Mas a alma, ela exala essa energia e desperta a vitalidade de todos os corpos. Principalmente do nosso próprio corpo. Ok? Então, assim a gente fecha esse assunto da alma. No nosso próximo encontro a gente vai falar do materialismo, tá? Que é a última parte deste capítulo 2º. Do livro. Depois a gente vai para o capítulo 3º, que aí já estamos relacionando aí com a morte, separação, perturbação, aquilo que a gente viu no livro Céu e Inferno. Desculpa pelo atraso e por ter avançado um pouquinho no tempo. Mais uma vez agradeço a todos vocês por esta oportunidade e pelas energias e vibrações. Uma excelente noite para todos vocês e até o nosso próximo encontro.